Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vero Kramer, esse é o canal do Além da Rua Atelier e hoje nós vamos ter uma aula que eu estava devendo há muito tempo, que é mais uma aula que eu disponibilizo aqui, que era do meu curso de pintura em vasos online. Era um curso que eu vendia e eu comecei a disponibilizar ele gratuitamente aqui no canal, então não vendo mais esse curso e parei na aula 5, faltando ainda 3 aulas desse curso. Hoje é um vaso bem coloridão, nem tenho mais aqui para mostrar nenhum desses, preciso fazer mais uns vasos de novo, né? E todo mundo me perguntava como que eu fazia, então tô disponibilizando. No começo ia ser só para os membros, mas aí eu decidi abrir para todo mundo do canal, né? Deixar ele para todo mundo. Se você quiser se tornar membro do canal para apoiar o meu trabalho, eu vou amar, tá? Mas esse vídeo é para todo mundo e para os membros tem vídeos exclusivos também. Então, bora aí ajudar no meu trabalho, né, gente? Também vou deixar linkado aqui alguns dos produtos que eu utilizo em lojas como Shopee e Mercado Livre, que você pode comprar direto aqui, só clicando no link, tá? E são preços legais, que eu seleciono coisas com os preços bons. Também me ajuda porque eu ganho uma comissão, gente. Então é isso, espero que vocês gostem, compartilhem, curtam. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Logo mais teremos a restauração da fofoqueira que tá aqui do meu lado. Eu já postei ela aqui, é um móvel muito antigo. Já restaurei a mesa de cabeceira, o espelho que eu deixei lá no meu Instagram. Vou colocar nos shorts aqui. Pra quem não tá no meu Instagram, é @verokraemer e @veronolê. Bora lá também fortalecer o trabalho da jovem Vero Kramer, jovem senhora? Então é isso, gente. Chega de blá blá blá. Vem comigo, bora pintar um vaso bem colorido. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso último módulo de pintura aqui do curso. Eu tô com um vaso maior, deixa eu colocar. Olha só, gente. Ele é um vaso que cabe uma árvorezinha e ele merece uma pintura muito especial, não é mesmo? Eu separei algumas cores porque eu gosto de fazer essa pintura bem colorida. Então eu separei amarelo ouro, laranja, vermelho, coral, o rosa pink, um tom aí de roxo, um verde água, azul claro, um azul meio esverdeado ou um verde azulado, que chama verde atlântico, é verde. Esse é o azul caribe e esse aqui é o azul colonial. Claro que cada pessoa vai escolher a cor que quiser, que é o que eu venho frisando bastante aqui no curso. Coloquei aqui, peraí que isso aqui não posso deitar. Todas as tintas, olha só que coisa mais linda, ficou tipo um arco-íris, tá? Começa do amarelo e vai até o azul escuro. Porque isso aqui vai me facilitar na hora de pintar. Esse vaso a gente vai pintar com um pincel que não é muito grande, porque a gente vai fazer figuras geométricas. A gente vai fazer figuras geométricas não muito grandes. Eu peguei esses pincéis que tem a quina, sabe? Porque eles fazem, vamos supor que você vai fazer uma coisa com bico, eles fazem o bico e fica bem bonito. Fora que esse pincel, ele tem as cerdas bem macias, então ele não deixa o vaso todo marcado, tá? Isso é muito bom. Se a gente pegar aqueles pincéis retos com as cerdas duras, vai ficar tudo marcado e não conseguiremos fazer os cantinhos. Pessoal, eu sei que muitas pessoas nunca fizeram, a maioria nunca fez isso antes, não vai saber desenhar, tá? Eu faço isso aqui tudo no olho. Então eu vou fazer um círculo amarelo, eu vou misturando uma coisa na outra. Quem nunca fez, começa fazendo alguns desenhos. Aqui nós temos um lápis. Então, por exemplo, eu quero fazer vamos ver se aqui vai pegar. Uma forma, eu adoro formas bem arredondadas. Aí vem assim. Eu não vou fazer com lápis porque eu não gosto, eu já gosto de fazendo as minhas formas. Eu acho que fazer o desenho antes, nesse caso, limita muito as possibilidades. Mas eu aconselho quem nunca fez fazer os desenhos com lápis antes para depois pintar. Como a gente vai integrar uma cor na outra, a gente vai fazer algumas sombras, um amarelo que mistura com laranja. Vocês vão ver aqui.
Claro que a maioria das coisas eu vou fazendo e não vou nem falar, vou colocar até um pouquinho mais acelerado, mas vocês vão me entender. Eu sempre começo com o amarelo, que é a cor mais clara, e aí eu vou, por isso que eu até fiz a sequência aqui, olha só. Eu começo com o amarelo, aí eu vou pro laranja, pro vermelho, pro coral, eu vou fazendo as cores meio que indo da mais clara para mais escura e das cores quentes para as cores frias. Claro que eu já tenho prática, então eu meio que sei mais ou menos onde eu vou dispor no vaso. Isso aqui é uma questão de treino e de prática. E de estudando cores, estudando formas. A prática leva à perfeição, gente. No começo isso era um pouco complicado pra mim. Quem quiser pode começar com vasinhos pequenos, lógico. É que eu tô fazendo uma cereja do bolo aqui pra vocês, né? O último módulo do curso tem que ser uma coisa bem grandiosa, maravilhosa. Mas comecem com um vasinho pequeno, um vasinho de parede daqueles médios. E vão fazendo formas, claro que daí não vai ser grande desse jeito, uma forma menor. Eu vou apagar isso aqui, porque eu vou fazer tudo sem riscar. Mas é o que eu falei. Se não tem prática, tá com medo, começa riscando primeiro e a prática leva à perfeição. Vou começar a pintura aqui com vocês. Vou pegar o pincel maior desses que tem a ponta. E já vamos começar com o amarelo. Notem que não é pra pensar que tem que fazer um círculo perfeito. É um vaso abstrato, gente. E mais uma coisa, a gente vai ter que aplicar 2 demãos nessas cores. Então isso aqui não é o produto final. Olha só, eu fiz um círculo amarelo aqui. Eu vou fazer um outro elemento amarelo por aqui. Vocês estão vendo que eu não tô fazendo muito grande. E vou fazer um outro, mais ou menos aqui. E assim eu vou seguindo e integrando as cores. Agora eu vou fazer o vídeo mais acelerado para vocês. E como eu falei, gente, não tenham medo de fazer, comecem com vaso pequeno. Não necessariamente porque eu coloquei um laranja perto do amarelo, vocês têm que colocar. Sabe? É uma questão de fazendo e sentindo a coisa fluir. Mais uma coisa, quando as cores são meio parecidas, eu nem lavo o pincel. Já vou pro laranja direto porque ele se mistura, olha só. Vamos supor que aqui... E é até legal fazer esse pequeno degradê aí, sabe? Outra coisa, as pinceladas tentem fazer sempre no mesmo sentido, né? Pra não ficar uma coisa muito... parece mal pintada. E assim nós vamos fazendo o nosso vaso. Vocês vão me acompanhando por aqui.
primeira demão está pronta, gente. Olha que coisa linda, maravilhosa, colorida, super simples de fazer. Vocês viram como eu fui integrando? Eu sei que vocês vão falar, Verô, pra você é tudo simples, mas se vocês fizerem, vocês vão entendendo e soltando a mão. Tem que soltar a mão. Teve alguns lugares que no final estavam sobrando, né? Aí eu fui vendo as cores que mais se adequavam. Vou dar um exemplo. Aqui, onde eu pintei de amarelo, só tinha esse pedaço sobrando. Aí eu achei o amarelo a cor mais legal, que é iluminar esse pedaço. Ficou super bom. E por aí vai. Vários lugarzinhos que eu fui pegando depois e fazendo as cores. Como vocês podem perceber, a primeira demão fica bem manchada. Isso até pode ser legal, mas não tanto. Nós vamos aplicar uma segunda demão em cada cor, sempre seguindo a linha amarelo, laranja, vermelho. Às vezes pode mudar um pouco, mas é legal seguir essa linha, porque aí um pincel vai emendando no outro. Ou lavem o pincel de uma cor para outra, tá? Depois disso aqui, eu vou pintar essa borda, vou escolher uma cor, eu já escolhi na verdade, mas vou vir aqui com vocês fazer a borda e o prato da mesma cor. E depois a gente vai pensar em possibilidades além disso aqui, para finalizar, ou só deixar com duas demãos, que já tá bem maravilhoso. Quando o vaso é pequeno e eu faço essas integrações, eu faço alguns desenhos em algumas cores aleatórias, sabe? Escrevo uma frase. Talvez eu até faça isso aqui em alguns lugares para vocês entenderem. E algumas vezes eu já contornei todos os desenhos com preto e também ficou muito legal. Eu não quero fazer isso aqui porque eu acho que vai ficar muito carregado. Vamos então à segunda demão para depois a gente discutir esses assuntos todos. São tantas possibilidades. Pintura de todo o vaso. Eu apliquei 3 demãos de cada cor. Por quê? Porque 2 demãos estava ficando muito, ainda parecendo muito fundo, não estava legal. Notem que nada aqui tem uma cor chapada definidona. É definida, mas ela tem algumas imperfeições, sabe? Não tá tudo perfeitinho, inho. E é isso que eu gosto e é isso que eu vendo, porque quando você passa o verniz e dá o acabamento, fica tudo maravilhoso. A gente não tem que ficar se cobrando que tudo seja feito como se fosse uma coisa que não fosse artesanal. E pra mim, 3 demãos ficaram perfeitas. Vou pegar aqui um vaso pra mostrar pra vocês. Só que isso é uma jarra de vidro que eu fiz há algum tempo. Eu fiz todos... Deixa eu até tirar esse vaso daqui, gente, para poder mostrar para vocês, explicar o meu raciocínio. Essa jarra eu fiz com tintas também PVA para artesanato, igualzinho esse vasão. Só que eu fiz todos os contornos com pincel, tá? Não foi com a caneta. Os desenhos também foram todos feitos com pincel. Fiz desenhos, tá vendo? Somente em alguns lugares. Escrevi uma frase, só que esse tipo de efeito com o preto eu acho que ia ficar muito pesado para um vaso grande. Por isso eu não vou fazer dessa forma, mas eu queria mostrar para vocês uma possibilidade com desenhos, com contorno preto. Aí assim, pessoal, eu olhando o vaso assim, eu adorei, só que eu acho que falta alguma coisinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas coisas com a tinta relevo branca, tá? Essa aqui é o que? Acrylex. Então eu vou fazer alguns contorninhos com essa tinta, porque isso vai dar um chance aqui. Olha só, gente, como é que a gente faz isso aqui? Primeiro a gente torce para essa tinta sair desse negócio. Vamos lá. Olha só.
Notem que eu não tô fazendo exatamente no contorno. Eu estou fazendo mais ou menos no contorno. É pra ficar uma coisa bem abstrata mesmo. E eu vou fazer isso pelo vaso todo. É que eu não vou poder fazer tudo aqui deitado, senão vai começar a borrar o que eu já fiz. São apenas detalhes. E eu vou só acabar deixando nesse branco mesmo, porque eu tô achando muito perfeito. Não acho que eu tenha que colocar outra cor, não. Pronto, agora só falta pintarmos a borda e eu escolhi o azul Caribe, que é um azul meio esverdeado, é uma cor que eu adoro. Vou pintar a borda e o pratinho dessa cor. Tô com uma trincha pequena e vou aqui, ó, gente. Esse espacinho branco aqui a gente vai preencher depois com um pincel menor, para não fazer lambança, tá? A gente vai aplicar de 2 a 3 demãos no vaso, na borda toda, para depois passar o nosso verniz no vaso e deixar ele prontinho para ser usado. Nosso vaso está pronto. Gente, olha que maravilha que ficou o vaso com esses contorninhos branquinhos, aleatórios, com todas essas cores incríveis e com a borda com esse azul maravilhoso. Ficou coisa de louco, né? Aí eu pensei assim, eu preciso dar um glamour no acabamento desse vaso. O que eu decidi fazer? Um teste com a resina, gente. A mesma resina que a gente usou nos últimos 2 módulos, que é essa resina aqui, a resina acrílica, tá? O que eu fiz? Eu peguei o prato e passei 2 demãos da resina. Olha como ficou maravilhoso, com 2 camadas da resina. Só que assim, gente, como essa resina realmente é muito forte, eu vou passar na área externa, eu vou filmar, me filmar passando, mas eu não vou falar nada, eu vou pôr máscara e tudo, tá? Mas olha que coisa linda, imaginem o vaso assim, olha a diferença, gente, pera aí, deixa eu pegar aqui pra vocês, aqui sem resina, sem verniz e aqui com resina. Que maravilha, ó, que maravilha, né?
Eu achei essa ideia muito boa, nunca tinha pensado nisso. Vou passar com uma trincha um pouco mais larga, colocar a resina aqui nesse potinho e vou passando. Passo uma demão, espero secar um pouco, passo outra demão. Pra gente poder usar, ou dar de presente, ou vender, a gente depois vai esperar uns 2 dias pra secar muito bem, mas ela já tá bem sequinha, que hoje o dia tá mais seco. Aí eu vou fazer primeiro aqui 2 demãos, virar o vaso, depois eu vou virar e fazer a borda, tá? Super simples, é como eu ensinei no vaso, nos 2 últimos módulos. Tem que esticar bem para não ficar nada acumulado, porque se a gente deixa acumulado em algum lugar, ela escorre e fica a marca. Então tem que ir puxando bem, mas tem que deixar uma camada para ficar uma coisa bem vitrificada. Gente, cereja do bolo mesmo, né? Bora lá fazer. Olha só, nosso vaso ficou pronto. Eu tô apaixonada por ele. Ficou parecendo vitrificado mesmo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu apliquei 2 demãos da nossa resina. Realmente esse vaso maior, a melhor coisa que eu fiz foi fazendo uma área externa. Eu tenho uma área muito pequena externa, mas agora que eu vou pegar mania de usar essa resina, sabe, gente? Eu já percebi. Aí eu vou fazer tudo lá, porque o cheiro é muito forte. Então vocês viram, a gente criou os desenhos, foi integrando uma cor na outra. Apliquei 3 demãos de cada cor da tinta PVA para artesanato. Depois eu coloquei essa tinta relevo branca, bem pouquinha. Fiz a borda e apliquei 2 camadas da resina. A resina acrílica que eu tô usando vocês viram, né? A da Lux Color, mas eu tenho certeza que tem outras marcas. E o vaso ficou essa maravilha. Gente, eu tô tão apaixonada. Eu acho que eu nunca fiz um vaso tão brilhante, tão bonito. Eu espero que vocês façam também, que vocês se arrisquem. E é o que eu sempre falo, gente. Não adianta no começo vocês quererem já acertar de primeira, de repente não vai ficar tão bom, uma cor não tá tão legal, aí eu não sei integrar os desenhos. Treinem em pedaços de papel, treinem em vasinhos menores, que vocês vão conseguir. Eu garanto pra vocês, comigo foi assim e com vocês vai ser assim também.